voltar com o nosso assunto em Breaking News aqui na CNN, voltar a falar da morte confirmada do ator Francisco Coco, hoje aos 91 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E Francisco Coco, a gente lembra, é claro, foi um dos maiores galãs da TV brasileira, com papéis marcantes, principalmente em novelas da Rede Globo, desde a década de 1970. Já temos, inclusive, repercussão por aqui. Olha só, temos as falas de alguns colegas de trabalho e admiradores do trabalho também de Francisco Coco. Um deles, Miguel Falabella, que escreveu o seguinte: foi-se Francisco Coco, cai o pano para este ator que habitou o imaginário de todos nós por tantos anos. Por trás da lendária figura do eterno galã havia um homem sensível, um colega engraçado e espirituoso e um profissional de primeira. Demos muitas gargalhadas juntos. Vai deixar saudade, um beijo, querido, siga na direção da luz. E temos também repercussão com o ator Marcelo Serrado, que escreveu o seguinte: quando eu comecei na TV, eu era muito fã do Coco e depois fizemos juntos algumas coisas na TV, sempre gentil e querido comigo e com todos. Se foi um dos grandes, obrigado por tudo e pelo seu talento. Serginho Grosma, apresentador, disse o seguinte: Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro. Alguns trabalhos do incrível Francisco Coco, que hoje, infelizmente, faleceu. Que fique em paz. Valcir Carrasco, dramaturgo e escritor, nos deixou hoje um dos maiores atores da nossa televisão. Francisco Coco foi um ícone, um artista que inspirou gerações e levou emoção a milhões de lares. Fica a saudade e a eterna admiração, meus sentimentos à família, amigos e admiradores. Temos também o que escreveu Fátima Bernardes, a apresentadora. Acabei de saber da morte do querido Francisco Coco, um dos maiores galãs da nossa TV. Quem viu, não esquece. Selva de Pedra, O Astro, Pecado Capital, O Semideus. Ele tinha 91 anos, estava internado em São Paulo. Coco deixou 2 filhos e uma filha, além de uma multidão de fãs que hoje já lembram dele com saudade. Meu carinho para a família e amigos. E também escreveu Carolina Dickmann, atriz. Ela escreveu o seguinte: Coco, um grande cara, carisma, talento, beleza, generosidade e gentileza. Tem aqui uma matéria também no site da CNN, da Mariana Valbão, que nos conta a trajetória de Coco antes, inclusive, de entrar na televisão, de começar sua vida como ator. E aí, Pedro Venceslau, ele tem uma relação grande, né, com a cidade de São Paulo. Ele nasceu em São Paulo, morou em São Paulo por muitos anos. E a infância, de acordo com a matéria na CNN, foi no bairro do Brás, na verdade. Uma infância muito simples, inclusive. E aí ele se apaixonou pela arte porque tinha um circo montado na frente da casa dele ali, quando ele era uma criança ainda. E aí ele se encantou pelo aquele cenário, por toda aquela arte do circo. E aí decidiu ali que queria tratar, então, construir uma carreira na arte. Primeiro ele foi feirante, aí depois quis cursar Direito na universidade. E aí entrou também para a Escola de Arte Dramática de Alfredo Mesquita. E descobriu essa gigante vocação para o universo da dramaturgia. Começou no Teatro Brasileiro de Comédia em 75 e, na sequência, integrou a Companhia de Teatro do Sete. E aí rendeu isso grandes parceiros de trabalho, como a gigante também Fernanda Montenegro, Carminha Brandão, sua ex-esposa. E aí acabou trilhando essa trajetória tão incrível, entrando também na televisão. E aí a gente lembrou aqui de algumas grandes novelas. Pedro Venceslau também nos trouxe algum desses títulos. Selva de Pedra, Inesquecível, Pecado Capital e O Astro, que Pedro nos lembrou aqui, né, Pedro, que também teve um remake ali, mas a primeira foi marcada pela atuação de Francisco Coco.
E ele também, quer dizer, ele teve uma atuação muito forte no teatro, antes de começar na televisão, antes de se tornar um galã. Depois ficou muito tempo, temos essa imagem que ele já estava recluso nesse momento, muito estava com sobrepeso, vários problemas de saúde, mas ele teve uma longa carreira no teatro. Quando ele começa na televisão, no teleteatro na TV Tupi, em 1964, fez a primeira novela que foi Marcados pelo Amor, e depois passou um tempo longe dos palcos, né? Longe do teatro, mas voltou justamente, como você disse, com Fernanda Torres, quando fez Deus é Química, uma bela dupla, Fernanda Torres e Francisco Cuoco. E essa trajetória no mundo das artes, né, uma trajetória cheia de detalhes interessantes, não ficou ali apenas no mundo da televisão e da dramaturgia. Ele já gravou um disco, havia gravado um disco romântico em 1975, o CD Paz Interior, com canções católicas, orações, trechos bíblicos. E tudo isso foi disponibilizado em plataforma digital. E aí, na vida pessoal, foi casado com a atriz Carminha Brandão, como a gente contou aqui, também com Gina Rodrigues. O último relacionamento terminou em 2018 com uma estilista, Thaís Almeida, que era 53 anos mais jovem que Francisco Cuoco. Ele deixou 3 filhos, Tatiana Rodrigues, Diogo Rodrigues e Rodrigo Rodrigues. E Pedro Venceslau trouxe aqui uma história que tem ali uma costura com a história da vida de Pedro Venceslau também. Pois é. E aí a última grande entrevista dele foi em julho de 2024, quando ele teve uma melhora no quadro clínico dele, recebeu uma equipe da TV Globo para fazer uma entrevista para o programa Tributo. E foi, eu acho, um dos últimos, talvez o último grande relato dele, a última grande entrevista, uma conversa com ele, porque depois a situação da saúde dele começou a piorar novamente, então ele estava bastante recluso nos últimos tempos. É isso, informações em Break News aqui na CNN. Morre o ator Francisco Cuoco aos 91 anos, estava internado há algum tempo aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, e a causa não foi divulgada, assim como as informações ainda do velório, mas a gente vem repercutindo por aqui com postagens feitas inclusive por amigos, né, da dramaturgia, amigos de novela, dessa grande trajetória, esse grande legado que deixa Francisco Cuoco. A gente tem aqui mais uma postagem da atriz Drica Moraes, que ela escreveu o seguinte: partiu meu primeiro amor, te amarei para sempre, Francisco Cuoco. E uma das que a gente mostrou por aqui, um texto tão bonito, foi publicado por Miguel Falabella. Ele escreveu o seguinte, uma poesia, na verdade: foi-se Francisco Cuoco, cai o pano para este ator que habitou o imaginário de todos nós por tantos anos. Por trás da lendária figura do eterno galã havia um homem sensível, um colega engraçado, espirituoso, um profissional de primeira. Demos muitas gargalhadas. Vai deixar saudade. Um beijo, querido. Siga na direção da luz. Seguimos aqui com mais repercussões. O ator Tuca Andrada também prestou uma homenagem ao ator. Disse o seguinte: Francisco Cuoco nos deixou hoje. Hip, grande galã. É difícil, né, a gente mostrar e mostrar assim a partida, mas ele estava internado há bastante tempo, né? A gente está tentando aqui pegar mais detalhes dessa internação, mas estava no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, morreu aos 91 anos. A gente trouxe aqui alguns detalhes dessa carreira extensa e marcada por várias novelas, né? Principalmente, pensando no grande público, várias novelas que marcaram a história da dramaturgia. Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro, alguns desses trabalhos. Um episódio muito curioso, que eu acho que é inédito na história, quer dizer, só aconteceu com o Francisco Cuoco, porque a primeira novela dele na TV Globo foi Assim na Terra como no Céu, do Dias Gomes, em 1970. Só que naquele ano, a TV Tupi comprou da TV Excelsior, onde ele estava anteriormente, os direitos de exibição de Sangue do Meu Sangue, novela do Vicente Sesso, que foi estrelada por ele em 1969. Então, quem ligava a televisão naquele tempo assistia o Francisco Cuoco na TV Globo e na principal
concorrente na época. Ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo. E fez também vários outros papéis, né? Como Herculano Quintanilha em O Astro, em 1977, da Jeanette Claire. Jeanette Claire, que foi uma grande parceira do Francisco Cuocco. Essa novela depois foi refilmada pela TV Globo alguns anos depois, mas sem o mesmo brilhantismo ali do Francisco Cuocco. E sabe que no Astro ele também apareceu, né? Teve o remake. E aí ele também tinha ali um personagem. O personagem dele foi vivido por Rodrigo Lombardi, né, na fase mais atual. Mas ele acabou tendo um personagem ali também na novela, que era o Herculano. O antagonista, né? Isso, exatamente. E aí tem também aqui algumas informações do sucesso que ele também fez nas telonas, né, nos cinemas. E aí atuou em várias obras grandes, né, como Grande Sertão, de 1960, Cafundó, de 2005, Real Beleza, 2016 e o Grande A Partilha, de 2001, um dos meus preferidos, de Daniel Filho. Então foi traçando essa trajetória, né, entre gravar discos românticos, fazer, claro, grandes papéis no teatro, na televisão. E foi homenageado, inclusive, ao receber o troféu Mário Lago em 2018, que é um dos prêmios honorários mais importantes da TV brasileira. Ele recebeu a estatueta das mãos de Glória Menezes durante ali o Domingão do Faustão, apresentado por Fausto Silva. E outro grande papel dele foi em O Outro, que também ganhou uma refilmagem na Rede Globo em 1983. Era uma novela do Aguinaldo Silva, que ele vivia dois personagens, dois sósias e vizinhos. Um era o milionário Paulo de la Santa e o outro era o mecânico Denizar, que tinham as suas vidas cruzadas em Copacabana, no Rio de Janeiro. Também foi um personagem bastante marcante, uma das novelas que mais fizeram sucesso ali do Francisco Cuocco, tanto é que ganhou uma refilmagem pela própria emissora. A gente tem também aqui, vai mostrar daqui a pouquinho, a publicação no perfil oficial do ator, que foi feita há poucos minutos, pouco mais de 10 minutos. E diz o seguinte: é com pesar e consternação que a família comunica o falecimento do ator Francisco Cuocco. Ele estava com a família e partiu de forma tranquila e serena. Agradecemos todas as mensagens de pesar e manifestações de carinho. E o velório, agora a gente tem essas informações, será amanhã das 7 da manhã até às 15 horas, 3 da tarde, aberto ao público, no Funeral Home, Rua São Carlos do Pinhal, que fica aqui, pertinho da CNN, inclusive, Bela Vista. E o enterro está marcado para as 4 da tarde, fechado para familiares e amigos. A causa da morte foi por falência múltipla dos órgãos. Nossa gratidão e amor eterno por ter tido você em nossas vidas. Publicação, então, com os detalhes da partida, então, de Francisco Cuocco. Essa publicação foi feita nas redes sociais oficiais do ator. Agora, com as informações oficiais do velório, começa amanhã, então, às 7 da manhã, vai até às 3 da tarde, aberto ao público aqui em São Paulo, com o enterro previsto para as 4 da tarde, esse fechado apenas para família e amigos. E após a internação, causa da morte confirmada aqui pelas pessoas próximas de Francisco Cuocco, né, e seus profissionais, né, que fazem ali, inclusive, a parte de assessoria do ator. Eles falam sobre falência múltipla dos órgãos. Ele, que tinha 91 anos, estava internado num hospital aqui em São Paulo, o Hospital Albert Einstein, né, Pedro? Ele vinha enfrentando problemas nos rins, né, complicações de saúde derivadas de uma infecção nos rins, que deixou ele com dificuldade de locomoção. Tem uma matéria que até da própria CNN, de um tempo atrás, quando ele estava recluso, já tratando da saúde, chegou a pesar até 130 quilos. Então, ele agora partiu porque também já vinha acumulando uma série de problemas de saúde. Foram 20 anos de dedicação exclusiva à televisão. E aí ele voltou ao teatro, a gente estava falando aqui agora há pouco, com peças como Três Homens Baixos e Deus é Química. E aí também foi para as telas do cinema, como a gente acabou de repercutir. Então,
uma trajetória brilhante, de muito impacto, né? Que é o Francisco Coco, uma das grandes lembranças de quem gosta de televisão, de quem gosta de novelas. Nos deixa, então, aqui no país aos 91 anos, sendo um ícone da dramaturgia brasileira por seus papéis como galã. Estava internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Tivemos a confirmação, primeiro pela atriz Rosa Maria Murtinho, amiga dos familiares, amiga de Francisco Coco, e agora entramos com as informações oficiais da assessoria do ator, com inclusive os horários do velório, amanhã, começando às 7 da manhã e às 3 da tarde. E aí é um momento que o público, inclusive, pode fazer essa despedida. Vai ser um velório aberto aqui na região central de São Paulo, ali até às 3 da tarde. As pessoas podem prestar sua homenagem e o último adeus a Francisco Coco. Enquanto isso, a gente vai acompanhando as repercussões e a despedida, né? As últimas homenagens, né, dos amigos, dos familiares, de atores e de atrizes. A gente teve a atriz Carolina Dickmann, inclusive, publicando uma foto agora há pouco, muito bonita, de Francisco Coco, exaltando, então, o talento, olha só, bem jovem, exaltando o talento e a generosidade. E generosidade é uma palavra que está sendo muito utilizada, né, Pedro Venceslau, pelos colegas, assim, mostrando que ele tinha essa partilha, né, da arte, tinha essa partilha do trabalho com essas pessoas, por isso está sendo lembrado com muito carinho por diretores, dramaturgos, atores e atrizes. Era sempre alguém bom de trabalhar, esses eram os relatos de quem já esteve com ele no palco, quem já esteve com ele no estúdio. Eu aqui localizei a última entrevista dele, além desse tributo da Rede Globo, que foi para o jornal Folha de São Paulo. Ele já estava bastante doente, falou sobre a doença dele, falou sobre a rotina dele, né? Ele disse que assistia muito jornal, algumas matérias mais interessantes, mas olha só, diz que revelou o interesse, perdeu o interesse em ver novelas, assistia apenas filmes, não muito longos. Ele disse isso na sua última entrevista. Ele já estava indo e voltando para os hospitais, já estava com a saúde bastante fragilizada quando concedeu essa entrevista. Agora você trouxe um detalhe, Pedro, que foi a internação, né? O começo ali dessa internação e o que realmente aconteceu. Ele estava com uma infecção urinária, né? Numa idade avançada, geralmente uma doença, né, que acomete ali os idosos com mais de 80 anos, 90 anos. E aí precisou ficar internado por um tempo, né? Teve então essa infecção urinária, ficou ali internado no Albert Einstein e ficou sendo supervisionado, monitorado pelos médicos, pela equipe médica do hospital. Pois é, nessa entrevista para a Folha ele disse, lembrou com muita ternura do tempo que ele era galã. Ele disse, olha, eu era especial, tenho fotografia da época e vejo que eu era um galanzura mesmo. Lembrando dos tempos, realmente era muito bonito, né? Era o padrão, né, do galã da época, bigode, barba e sempre fazendo papéis de galã. Então, sempre lembrados também por uma geração, né, de admiradores da televisão, de mulheres também admiradoras das novelas, como esse galã, essa figura representativa, bonita, altiva na TV brasileira.